Boa noite, pessoal. Bem-vindos à terceira Casa República na Flip. E mais um ano que nós temos uma programação que conjuga todas as organizações que estão no mesmo ecossistema, Matizar Filmes, República.org, Samambaia.org, e agora também o Museu Vassouras, que vai ser inaugurado em maio de 2025, em Vassouras. E então tentamos aqui, com essa programação, eu sou Daniela Pinheiro, curadora dessa casa, tentando, com essa programação, fazer ali um popurrí de assuntos que juntam o audiovisual, o desenvolvimento econômico, a gestão pública. E essa primeira mesa, e tudo isso numa feira literária, que também é um desafio, não é? Assim, como é que a gente vai falar de gestão pública, de reforma tributária? E eu quero dizer que as nossas mesas sempre surpreendem, porque a gente é um assunto que a gente acha que as pessoas não estão ligadas ou não se interessam, mas falar desses assuntos nesse contexto é muito diferente e muito absorvente. Assim, a gente tem um feedback muito bom. E eu queria chamar, abrindo a nossa programação, essa mesa é muito especial, porque ela é um resultado ali, ela conjuga tudo isso, que é a experiência do Graciliano Ramos como gestor público. O Graciliano foi prefeito de uma cidade no interior de Alagoas, foi secretário de Educação e deixou muitos escritos sobre essa experiência dele na burocracia. Na burocracia no bom sentido, porque ele era super Caxias, todo certinho, dados e números e gastos. E eu vou receber aqui, nós vamos receber aqui a pessoa que talvez entenda mais de Graciliano Ramos no Brasil, o professor Tiago Mil Sala, chamo aqui, professor da USP, e também a professora da Fundação Getúlio Vargas, Bianca Tavolari, também colunista da revista 451. E eu não preciso mais falar nada, porque eles sabem muito bem como conduzir essa conversa. Eu espero que vocês também aprendam bastante, como eu aprendi, lendo também sobre esse assunto. E boa Flip para nós. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Muitíssimo obrigada, Daniela, Guilherme, muitíssimo obrigada à Casa República por, no meu caso, ter renovado o convite. Já é o nosso segundo encontro desde o ano passado. É um prazer muito grande estar aqui com o Tiago. Para mim, é um aprendizado enorme ter podido ler alguns dos artigos, alguns dos relatórios do Graciliano Ramos. A gente combinou aqui que o Tiago vai fazer uma exposição inicial de uns 10, 15 minutos, e aí eu vou ter o privilégio de fazer perguntas muito interessadas para ele, para que a gente aprenda conjuntamente. Meu papel aqui é muito mais de estabelecer um diálogo, estabelecer algumas pontes dos temas que costuram essas funções de escritor e gestor público, né, e essas relações entre esses dois temas, do que exatamente de especialista, né? Não conheço nada sobre esse tema específico, mas a gente tem o privilégio de ter o Tiago aqui com a gente. E também vamos ter perguntas da plateia ao final, para quem quiser fazer perguntas específicas para o Tiago. Então, te passo a palavra, Tiago. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Bianca. Agradeço as palavras, agradeço também o convite, Daniela, Guilherme, a Fernanda, enfim, toda a equipe, e agradeço a presença de todas e todos aqui hoje, nessa noite chuvosa aqui, para ouvir falar sobre Graciliano, gestor público, né? Então, eu começo, né, acho que foi tema aqui da casa já há uns 2 anos, o Drummond, né, que o Drummond é outro grande nome da literatura brasileira, que também foi funcionário público, ele foi chefe de gabinete do ministro Gustavo de Capanema, né, durante o Estado Novo, enfim, um pouco antes, enfim, ele acompanha o Capanema desde Minas. E o Drummond, ele tem uma crônica, né, e na qual ele fala justamente dessa questão desse lugar do escritor funcionário, do funcionário escritor, né, e ele termina o texto dizendo assim, né, que o Estado, a função o lugar de funcionário público possibilita ao escritor uma certa mediania para que ele seja um louco, manso e subvencionado, né? Esse é o termo que ele usa. E aí, quando a gente pensa na trajetória do Graciliano, essa ideia de ser um louco, manso e subvencionado era um pouco questionável,
né, porque ele não era nem tão manso e nem tão subvencionado. Ou seja, lógico que foi, mas ele é uma figura que ao longo da sua trajetória teve muitas dificuldades financeiras, né, e ao mesmo tempo ele foi preso, né, ele teve várias questões assim, em função das opções que ele tomava enquanto gestor público, ele tomou, né. Então, um pouco dessa trajetória dele começa antes, né, porque ele é muito mais conhecido como prefeito, né, tanto que o próprio nome da mesa vai justamente nesse ponto, né, que é essa passagem dele por 2 anos como prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, no Agreste Alagoano. Só que antes de ser prefeito, ele foi presidente da junta escolar, que significava ser um secretário estadual de educação. E nessa função, né, ele já tomou, já marca ali um lugar dele enquanto alguém interessado pela educação. E se a gente olha esse arco temporal de 26 até a morte dele em 1953, ou seja, majoritariamente ele ocupou cargos em que eles estavam relacionados com a educação, seja como secretário municipal de educação, depois ele foi secretário estadual de educação, e depois de ser preso e libertado, morando no Rio de Janeiro, ele assume o cargo de inspetor federal de ensino por indicação do Drummond, né? Então também tem uma relação aqui também com o Drummond. Então a trajetória dele é muito maior do que a prefeitura, né? E mesmo antes, né, até tenho aqui eu tenho uns documentos aqui, mas eu não vou ficar obviamente lendo, mas tem uma carta que a gente vai, quando eu digo a gente, eu tenho mais uma amiga que a gente vai publicar um livro com as cartas inéditas do Graciliano, inclusive as cartas dele enquanto burocrata, né? Então tem uma seção especificamente chamada da administração pública, e lá a gente traz, né, uma série de documentos, são muitos documentos, né? Tem um específico, antes dele assumir esse lugar de presidente da junta escolar, na qual ele questiona o então prefeito de Palmeira dos Índios, né, falando assim, se a cidade instituísse um imposto sobre a ignorância, né, o orçamento ia crescer enormemente, porque mais de 90% da população era analfabeta. Ele fala assim, bom, eu não vou propor algo assim, porque toda a população da cidade vai ficar contra mim. Mas ele, na verdade, se coloca ali muito frontalmente o modo como a prefeitura encarava a educação, como ela encarava a instrução pública. Ele, antes, né, de assumir esse lugar, ele foi um cronista de um jornal da cidadezinha de Palmeira dos Índios, chamado O Índio, né, durante as 14 primeiras edições. E ele usava vários pseudônimos, porque ele produzia todas as matérias do jornal, né? Então ele basicamente assim, então tinha uma seção chamada Garranchos, em que ele assinava com um pseudônimo chamado X, né? E ele defende uma bandeira, né, e muito ao sabor da época também, de que a instrução pública, ou seja, a não instrução pública, o analfabetismo estaria diretamente relacionado com o incremento da violência na cidade. Então ele levanta uma bandeira nesse sentido, ou seja, de que a educação seria essa forma de superar esse estado de coisas, né? Então, e ele não só coloca como articulista, como ele vai trabalhar em prol disso, né? E aí ele se torna presidente dessa junta escolar, e aí o que acontece? O prefeito da cidade de Palmeira dos Índios é assassinado, né, em 1926, e aí o vice assume, e aí em 27 tem a eleição, e ele é eleito, com 433 votos. Ele era do Partido Democrata, em oposição ao Partido Conservador da época. Então ele assume o posto, né? E uma coisa que a gente, quando a gente olha, e aí inicia-se a gestão, né? Então o Graciliano, como prefeito, para entender os relatórios dele também mais propriamente, né, a gente tem que olhar ou recuperar também uma legislação que regulava a organização dos municípios da época, né? Porque, por exemplo, o próprio ato de prestar contas ao governador do estado, né? Porque o relatório, não sei se para quem teve a oportunidade de ler, né, ele é direcionado ao governador do estado, né, e assim, ele é anual. Então, até o dia 31 de dezembro de cada ano ele tem que prestar contas, ele tem que enviar esse relatório. E isso está prescrito nessa Lei 10.087, que é de 1926, né, em que o Graciliano, que regula a atuação dos prefeitos. Ela não só faz isso, ela define, por exemplo, o que é um município, ela define como é a gestão do município, que é, por exemplo, dividida entre o prefeito, que tem a função executiva, e, por sua vez, o conselho municipal, que tem a função deliberativa, né, enfim. Então, o que aparece aí nesse documento, né? Então, o Graciliano tem que prestar contas anualmente para o governador do estado, e, ao mesmo tempo, a cada 2 meses, ele tem que fazer um balancete com o que a prefeitura arrecadou, o que a prefeitura gastou, e que isso tem que ser exposto ao conselho municipal, ou seja, o conselho municipal que vai avaliar a cada 2 meses, ou seja, bimestral a avaliação,
né, e esse acompanhamento era muito de perto, né, e esses documentos eram todos publicizados no Diário Oficial, né, tenho aqui também cópia do Diário Oficial, enfim, coisas assim que, em geral, quem trabalha com literatura não está muito próximo. Mas por quê? Né? Por que esse interesse? Porque quando a gente olha, sobretudo, para os relatórios, né, a gente vai encontrar ali algumas questões muito importantes e muito interessantes. Por exemplo, os relatórios é o primeiro momento em que o Graciliano assina um texto como Graciliano Ramos. Até então, ele usava vários pseudônimos, né, inclusive Ramos Oliveira, R.O., que são o sobrenome GR, enfim, mas Graciliano Ramos é só com os relatórios. Então, e ele mesmo disse que é o documento dele, é o texto dele que teve mais sucesso. Porque tão logo ele foi publicado, aliás, ele foi endereçado ao governo do estado, publicado no Diário Oficial, ele foi transcrito em diferentes jornais de Alagoas e depois nacionalmente. Então, assim, chegou no Rio de Janeiro e fez um burburinho também na capital. Ou seja, então ele mesmo, ele diz ironicamente, né, publiquei 2 relatórios que me desgraçaram, né, ou seja, a partir daí eu não tive mais paz. Todo mundo começou a vir atrás de mim, né, algo nesse sentido. Então, os relatórios têm esse lugar, mas não é por acaso. Né, quem já teve a oportunidade de ler, né, você consegue claramente ver ali que você tem eu até brinco, né, eu tenho um artigo sobre isso, né, que eu falo que ali a gente está diante de um escritor funcionário, né, ou seja, não um funcionário-escritor pensando nessa relação lexical, né, porque é um escritor, né, que usa o lugar do funcionário para se exprimir enquanto tal. Né? Então, cada linha daquele relatório, né, ela é uma amostra assim, em termos de precisão lexical, em termos de força argumentativa. Né? E quando a gente olha para a poética do Graciliano, ou seja, pensando em poética no sentido de as preceptivas que governam esse fazer literário do Graciliano, você vai perceber que muito do que ele diz já está ali. Por exemplo, né, e tem algumas questões que acho que são relevantes e importantes. Ele se coloca como um gestor público que não é alguém que fica fechado no gabinete. Ou seja, ele é um prefeito que ele perambula pela cidade no sentido de tentar diagnosticar quais são os problemas e tentar intervir sobre eles. Né, então esse é um primeiro ponto. E quando ele vai, por exemplo, dizer, né, ele vai comentar a respeito de como que é o fazer literário, como ele prevê isso, ele vai dizer assim, bom, cabe ao escritor contar aquilo que está inscrito na sua própria biografia, como se o escritor tem que ter uma vivência daquilo que ele narra, daquilo que ele conta. Né? Então, assim, se você olhar para essa preceptiva, para essa orientação, né, ou seja, de que aquilo que o escritor diz, de alguma forma tem que estar inscrito na própria trajetória dele, né, então você consegue perceber uma correlação entre esse prefeito que percorre o município e, ao mesmo tempo, se a gente olhar para esse escritor que percorre a própria história, a própria trajetória, as próprias vivências, para daí pensar naquilo que ele vai produzir, aquilo que ele vai escrever. Né? Então, esse é um ponto interessante. Outra coisa também interessante, né, depois a gente pode voltar e falar mais dos relatórios, dessa dimensão literária, porque, de fato, se a gente olhar aqui nos relatórios, já tem o embrião dos 4 primeiros romances do Graciliano, né? Ou seja, de alguma forma eles estão ali colocados, né, de algum modo. E o Graciliano como autor também, né, você vai ver, ele é autor de documentos burocráticos. Né? Por exemplo, uma das questões que aparece no relatório, ele vai dizer que, por exemplo, quase o primeiro ano da gestão dele toda não havia um código municipal de conduta. Né? E ele diz assim que ele faz umas pesquisas nos papéis velhos da prefeitura e encontra lá nos documentos que eram do Império, né, que seria uma lei municipal, que ele diz, por sinal, muito bem redigida, né, que ele se apropria dela e a partir daí ele constrói uma nova. Então ele é o autor do Código Municipal da cidade que vai regular a vida naquele município. Então, assim, dá para a gente falar de muitos aspectos aqui. Mas eu queria também, já dando um pouco desse caminhar, né, porque o Graciliano, nessa lei que eu falei para vocês, que organiza os municípios, lá está prescrito que a gestão, né, o prefeito, o tempo dele no cargo são 3 anos, né, trienal. O Graciliano ele não termina o mandato. Ele fica na prefeitura durante o ano de 1928, durante o ano de 1929, e depois ele sai. Ou seja, ele não completa o seu mandato. Muito por quê? Porque ele recebe um convite do governador do estado em função da repercussão dos relatórios e do destaque que ele teve, né, porque ele é tido como o prefeito que consegue promover e modernizar a cidade, ou a cidade da qual ele era prefeito, qual ele era gestor. Né? Então, ele acaba sendo, de algum modo, promovido a ser diretor da imprensa oficial.
E na imprensa oficial, ele faz aprovar também um código também que regula a função dos revisores, dos preparadores, todos os funcionários que compunham o corpo burocrático daquele órgão, né? Só que o que acontece, né? A gente está falando de algo, né? Ou seja, ele assume a imprensa oficial em 1930 e temos o que? A Revolução de 30. E o grupo político do qual ele fazia parte é apartado do poder. E aí tem um detalhe interessante, né? Que assim, quem lê os relatórios, né, vai ver que o Graciliano é um grande exemplo de probidade, de impessoalidade, ou seja, de uma conduta assim, ilibada no que diz respeito à gestão pública, da coisa pública. Só que ele foi acusado de improbidade administrativa depois de que terminou o mandato dele. Por quê? Porque tão logo o Estado Novo, perdão, a gente tem a Revolução de 30, é instaurada, né, uma lei que cria o que a gente chama de uma junta de sanções, né, que vai avaliar a conduta dos gestores públicos nos diferentes estados brasileiros, e aí lá em Alagoas é criado também uma delas, e o Graciliano ele é acusado de ter desviado um conto de réis e 200, alguma coisa assim, uma quantia que é considerável para a época, né? E pela documentação que eu consegui levantar, ele faz uma defesa de próprio punho, né? Ele se expõe, né? Ele vai defender por que ele, de fato, aquilo, na verdade, não tem cabimento, né? E aí você começa a entender, né? Eu, por exemplo, lá na USP, eu trabalho com o arquivo do Graciliano e o arquivo dele está depositado no Instituto de Estudos Brasileiros, no IEB, né? E nesse arquivo existem lá os livros caixa da prefeitura. Aí a gente trabalha com ele e fala, mas por que o cara vai guardar o livro caixa da prefeitura? Aí quando você descobre que, de fato, esse prefeito, né, com todo esse destaque que a gente olha hoje, vê muito do que ele diz ainda precisa ser implementado em termos de gestão pública, mas ele foi incriminado, ele foi acusado de improbidade administrativa porque ele, enquanto fazia parte do grupo vencido, acabou sendo alvo de um processo, né? Então, de fato, e aí o detalhe que é mais interessante, porque, pessoal, é o livro caixa da prefeitura. E nessa lei da organização municipal está dito lá assim, o prefeito tem que supervisionar, né, o modo como esse livro ele é feito, como ele é produzido, só que no caso do Graciliano, é ele mesmo que fazia. Tá? Ou seja, você vê a letra dele, ele faz o balanço da arrecadação, dos gastos, né? Ele vai especificar, por exemplo, no caso dos gastos que são superiores a determinado valor, né, que a lei prescreve que ele tem que indicar a quem aquele dinheiro foi destinado, ou seja, ele é muito, muito correto, né, no que diz respeito a isso. Então, então esse documento tinha essa função, de alguma forma, servir de retaguarda, de resguarda diante desse processo que ele talvez já soubesse que ele seria vítima, que ele seria alvo, né? E curiosamente, essas coisas da burocracia brasileira também, né? Ou seja, ele faz parte desse grupo vencido. E ele continua nesse cargo de diretor da imprensa oficial por quase um ano, mesmo já durante uma interventoria, né? Porque tão logo tem a Revolução, interventores são nomeados para os diferentes estados, esse interventor mantém o Graciliano por um tempo, mas logo ele próprio, Graciliano, pede demissão. E aí, 2 anos depois, ele é chamado por um outro interventor para assumir o cargo de diretor, que a gente chama de secretário estadual da educação, que é o diretor da instrução pública de Alagoas. Ou seja, ele vai ser o secretário estadual de educação. Você fala, uma coisa que não faz muita lógica, né? Ou seja, ele é de um grupo vencido, ele é um homem associado à esquerda e, mesmo assim, ele é galgado a esse lugar, a essa condição, né? E aí a gente vai olhar para a gestão dele como secretário estadual de educação, e uma coisa que eu estava falando para a Bianca aqui um pouco antes, né, assim, como que essa atuação dele nesse cargo, né, mostra como que as decisões do gestor público, né, de alguma forma ali, ele poderia ter adotado uma postura muito burocrática por si só, mas ele tinha uma postura muito transformadora, né? Ou seja, então a gestão dele como diretor estadual, como secretário estadual de educação, ela é muito modernizadora, ou seja, tem um aumento sensível assim, do número de vagas, dos estabelecimentos de ensino, de contratação de professoras concursadas, de produção de dados objetivos, como suas estatísticas escolares, que vão nortear as políticas públicas que vão ser feitas na área de educação. Ele também promove a entrada de alunos negros e pobres nas escolas, ou seja, tem uma política muito direta nesse sentido. Ao mesmo tempo, fornecimento de merenda, cortes de tecido para que sejam produzidos uniformes, ou seja, ele proíbe que o hino de Alagoas seja cantado nas escolas, porque ele acha aquilo um despropósito cheio de solecismos, ou seja, então são várias medidas sucessivas que mostram esse lugar. E aí, por exemplo, eu trago até um trecho aqui,
só para ver, por exemplo, ele, como secretário estadual de educação, ele promove uma professora negra para ser diretora de um grupo escolar representativo. Ao mesmo tempo, ele destitui uma outra professora, que, por sua vez, ela tem um artigo que é publicado no jornal católico da época, que defende a educação eugênica. Né? E na escola dessa professora tem vários casos de violência física, de castigos mesmo, e ele se põe frontalmente contra isso. Então, nessas escolhas, você já percebe, né? Ou seja, o que ele está querendo promover. Ao mesmo tempo, ele nomeia para ser o diretor da escola normal, que vai formar as novas professoras, uma figura chamada Sebastião Hora. Né? Só para lembrar, ali nos anos 30, a gente tem um embate entre os católicos e os escolanovistas, vamos dizer assim. Ou seja, você tem lá, em Alagoas, tem a Liga Eleitoral Católica e a Liga pelo Pensamento Livre. Né? A Liga pelo Pensamento Livre seria mais a esquerda, né? Esse pensamento mais progressista, e ao mesmo tempo a Liga Católica defendia ainda o catecismo em sala de aula, né? Ao passo que a Liga progressista defendia, por sua vez, o ensino laico. Né? Então, o Graciliano vai nomear aquele que é o diretor da Liga Progressista, né? Para ser diretor da escola normal. E quando ele faz isso, as professoras entram em greve contra ele, contra a gestão dele. E esse mesmo Sebastião Hora vai ser preso com o Graciliano também, ou seja, mais um que vai ser preso junto com ele. Ou seja, então, a postura dele como gestor público descontentava frontalmente o governo, né, o governo do Estado, esses interventores que o tinham nomeado. Tá? Então, só para já fechar um pouco desse percurso, né, o Graciliano ele vai ser preso, né, e é muito engraçado. E tem um colega que acabou de defender o doutorado lá na USP, e ele fez um levantamento dessa documentação de Alagoas, né, porque é senso comum dizer que o Graciliano foi preso sem processo formal, que é uma grande arbitrariedade. De fato, ele foi preso sem processo formal, só que antes de ser preso, só para vocês verem o contexto que a gente estava, né, ele foi indiciado, né, junto com os chamados 10 Vermelhos de Alagoas, né, porque a gente teve a intentona comunista de 35, né, e mesmo sem ter participado, ele foi acusado, porque as ações dele de alguma forma sinalizavam que ele era partidário desse grupo. E o Graciliano, como é que se fala? Ele mais 10, né, são enquadrados. Aí o juiz, né, que cuida do que vai avaliar o caso, né, porque ele foi enquadrado na chamada Lei Monstro, né, que é a Lei de Segurança Nacional que foi aprovada então. E o Graciliano, esse juiz, ele não vê materialidade na acusação e ele inocenta os 10. Né? Só que, né, o Newton Cavalcante, que é uma figura do governo Vargas, ele vai até Alagoas com o propósito de prender o juiz que inocentou esses 10 comunistas. Né? O juiz foge, né, e o que acontece 4 dias depois? Graciliano é preso. Né? Ou seja, então assim, essa prisão dele não há um processo formal, mas existe esse processo anterior, né, do qual... então, isso, na verdade, é um colega chamado Edilson, né, que ele publicou um livro agora pela editora do Sesc, que fala Graciliano, é um título que é Graciliano antirracista, enfim, ele vai olhar para outros aspectos, ele vai recuperar essa documentação burocrática também. Então, só para também pontuar essa prisão, depois que ele é preso... eu tinha até um trechinho para ler aqui que ele fala da Dona Irene, que é essa figura... essa professora negra que ele promoveu, que aparece nas memórias do cárcere, né? Ou seja, as memórias do cárcere contam dessa prisão, entre outros aspectos, enfim, e aparece essa figura da Dona Irene. Eu posso ler um trechinho aqui? E não tem nenhuma menção nas memórias do cárcere que essa Dona Irene, ela chama Irene Braga de Miguel Garrido. Né? Eu descobri isso mexendo lá nos ofícios da Instrução Pública de Alagoas, lá dos anos 30. E não tem nenhuma informação nas memórias do cárcere que ela é uma mulher negra, tá? Mas ele diz assim, ó, Dona Irene, diretora de um grupo escolar vizinho, apareceu à tarde. É bem no dia da prisão dele, tá? Envergonhei-me de tocar na demissão e falamos sobre assuntos diversos, porque ele já tinha sido demitido. Aí me chegaram 2 telegramas. Um encerrava insultos, no outro, certo candidato prejudicado felicitava a instrução alagoana pelo meu afastamento. Rasguei os papéis, disposto a esquecê-los. O que me interessava no momento era o esforço despendido por ela em 3 anos. No estabelecimento dela, espalhavam-se a princípio 200 e poucos meninos, das famílias mais arrumadas de Pajuçara. Numa campanha de 15 dias por becos, ruelas, cabanas de pescadores, Dona Irene enchera a escola. Aumentando o material, divididas as aulas em 8 turnos, mais de 800 crianças haviam superlotado o prédio, exibindo farrapos, arrastando tamancos. Ao vê-las, um interventor dissera: "Convidam-me para assistir a uma exposição de misérias?" E alguém respondeu, esse alguém era o próprio Graciliano:
É o que podemos expor. 4 dessas criaturinhas arrebanhadas nesse tempo, beiçudas e retintas, haviam obtido as melhores notas nos últimos exames. Aí ele dirige um questionamento a Dona Irene. Que nos dirão os racistas, Dona Irene? Né? Então isso está nas memórias do cárcere, ou seja, essa figura, né, quando a gente revisita essa atuação dele como gestor, você vê de quem que ele está falando e qual a medida que ele toma. Ele é preso, assim que ele é solto, ele fica sem rumo, sem lugar, né? Ele vai exercer algumas funções pontuais até que o Drummond, intercedendo em favor do Graciliano, consegue um posto para ele como inspetor federal de ensino. E é o cargo que ele vai exercer de 39 até a morte dele em 1953. Né? Até quando ele viaja para a União Soviética, no final da vida, em 52, ele vai escrever o livro Viagem. Se a gente olhar o diário oficial, está lá que ele pede afastamento para viajar, né? Enfim, tem todo para tirar o passaporte, enfim, tudo mais. Então, e o detalhe né? Ou seja, alguém que foi prefeito, que foi secretário estadual de educação, vai exercer vai ser um burocrata de ponta, como se fala, ponta de rua, a gente tem um nome técnico para isso, né? Nível de rua, perdão. Ponta de rua, não, né? Ponta de nível de rua, ou seja, ele vai, de fato, ser fiscal de escola. Então, você tem lá, por exemplo, certificados do Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, né, emitidos pelo Graciliano. Né, você tem outros colégios, eu consegui localizar um relatório dele como inspetor federal de ensino. E aí você vê que a gente tem aí, na verdade, um funcionário escritor, ou seja, um escritor já consagrado, que simplesmente ali tem a sua praxe burocrática e não usa mais o gênero relatório ou o gênero administrativo para se expressar como artista. Enfim. Tá, né? Vocês me ouvem. Bom, muitíssimo obrigada, Thiago, por essa exposição. Uma delícia te ouvir e esse percurso super completo que você fez, porque, de fato, a gente associa muito mais com a posição de prefeito, né? E todas essas diversas dimensões que o Graciliano ocupou na gestão pública, esses cargos distintos, né? Não só no executivo, mas também, né, como burocrata de nível de rua, com funções ditas menores, né? Como isso vai ser tão marcante e vai gerar esses documentos, né? Então, eu tenho várias perguntas aqui para a gente, vários pontos que você trouxe, que também a gente já estava conversando antes, mas eu tive a oportunidade de ler os relatórios da Prefeitura de Palmeira dos Índios, e para além de todas as tabelas com as despesas, os contos de réis de cada uma das coisas, tem, de fato, são documentos autorais. Então, você vê ali o Graciliano Ramos reclamando como é possível que a cidade gaste tanto com uma banda de música e com os seus uniformes. Né? Você vê ele dizendo que ele vai comprar abriga, que ele vai matar cachorros e porcos para que eles não fiquem na rua, mas que isso claramente é menor. Então, tem uma dimensão de higiene, de regulação do espaço da rua, do espaço público. Mas tem também, né, isso que você mencionou, né, ele fala assim, vasculhei a prefeitura inteira e não encontrei nada que pudesse ser chamado de lei. Então tem uma coisa que acho que é muito interessante, porque para alguém que não conhecia nada do ponto de vista desses registros, o que teve o primeiro contato, que foi o meu caso, eu fiquei imaginando que o serviço público poderia ser uma plataforma para que ele tivesse um pouco mais de estabilidade para escrever, ou que então que alguns dos temas do serviço público poderiam aparecer nos romances de maneira mediada, mas não que os próprios documentos de gestão pública pudessem trazer não só essas coisas em tom de anedota, mas também um estilo que você está vendo ali que ele está escrevendo de próprio punho, tem um estilo literário. Ele oscila entre reclamar do estado de calamidade que o município se encontra e dizer, de fato, né, é um pouco a barbárie que a gente pode apresentar, é o analfabetismo que a gente pode apresentar, mas também com uma visão racionalizadora. Então, ele fica ali oscilando entre esses dois lugares, né? Mas também vai aparecendo uma série de conflitos, né, que ele vai comprando. Então, eu acho que são documentos literariamente muito fortes, para além das tabelas e das planilhas. Então, eu queria te ouvir sobre esses elementos para que depois a gente pudesse voltar. Então, estou tentando fazer aqui a dimensão literária no registro do documento público para que depois a gente pense isso que você falou dos temas que depois vão chegar nos romances, né? Então o caminho contrário. Mas acho que primeiro essa forma texto, que eu acho que é delicioso de ler relatório de um prefeito, né? Então, a gente está falando disso. Não, isso, na verdade, esse interesse que os textos despertaram, né? Se você tem uma figura como, por exemplo, tem um escritor carioca, o Marcos Rebelo,
né, que é um grande nome ali dos anos 30, 40, enfim, ele tomou contato com os relatórios, ficou apaixonado, ele fala assim, eu só encontrei algo parecido, né, com Machado de Assis e com o Manuel Antônio de Almeida. Né? Ele fala assim que ele se interessou tanto pelos relatórios que ele chegou a escrever para o Graciliano, né, que ainda era um prefeito lá em Palmeira dos Índios, eles vão ser depois colegas no Rio de Janeiro, depois que o Graciliano vai viver no Rio, mas pedindo os relatórios. Né? E ele fala que recebe, né, e aí você percebe por aí. Né? Assim, então, se você, por exemplo, considerar que quem lê os relatórios no Rio de Janeiro, né, e você tem a editora Schmidt, né, e você tem o secretário da editora chamado Rômulo de Castro, a pedido do Augusto Frederico Schmidt, que era o poeta e dono da editora, ele lê os relatórios e fala, não, aí existe um escritor, esse escritor tem um romance de gaveta. Né, ou seja, quem escreve um relatório assim, com certeza é um artista, é um escritor. Então, a partir daí, ele chega-se, né, então, nesse livro de cartas inéditas, por exemplo, existe essa correspondência dele com a editora Schmidt, né, toda essa negociação preliminar para que, de fato, o romance seja publicado. E aí entra uma questão, Bianca, que se, pelo menos assim, ele era o Graciliano na época, ele era dono de uma loja, né, em Palmeira dos Índios, e aparentemente ele tinha uma vida estabilizada, né, e ele estava escrevendo o livro Caetés nessa altura. E quando ele é chamado a assumir o cargo, primeiro de diretor da junta escolar, depois prefeito de Palmeira dos Índios, isso foi na verdade foi uma complicação, não uma estabilidade para que ele escrevesse, né? Pelo contrário. Então, muito se diz que a própria escrita do romance ele já estaria finalizada, mas ele não conseguia dar a forma ou o aperfeiçoamento que ele desejava, né? Então tem essa questão também. Então são elementos literários que perpassam ali o texto, mas a sua pergunta vai muito mais, assim, ou seja, por que a gente gosta tanto de ler um texto como esse, né? Ou seja, e a gente vai ler um documento burocrático, assim, um relatório, a gente tem verdadeira aversão, né? Ou seja, então você vai ver, por exemplo, né, eu até menciono, né, o Montaigne nos ensaios, ele fala, ele comenta o texto burocrático, né? Ele vai dizer assim, por que são escolhidos os vocábulos mais complexos, as frases mais esdrúxulas, para descrever algo, em vez de se usar a linguagem comum, né? Ou seja, então, o que o Graciliano faz? Ou seja, os textos são muito marcados por essa pessoalidade, ou seja, ele não só se nomeia, como ele dá nome aos bois, como se diz, ou seja, ele se marca no texto e, por sua vez, ele compra todas as brigas ali necessárias. E tem um tom que a gente também não pode desconsiderar, né? Extremamente anedótico, né? Ou seja, dessa ironia mordaz, né? Ou seja, ele dizer, por exemplo, que o concerto da porta do cemitério fica para depois porque os mortos são os munícipes que menos reclamam, né? Ou quando ele vai dizer, por exemplo, tem um caso que é muito engraçado, isso não está no relatório, né, mas aparece na biografia do Graciliano, que o pai dele era um dos que tinha animais soltos pela cidade. Né? E aí o funcionário da prefeitura, né, ali, o responsável pela atribuir com um talão de multas, né, o fiscal da prefeitura, ele chega para o Graciliano e fala, prefeito, o seu pai aqui, né, incorreu aqui tá contra o código do município. Aí ele vira para o cara, o prefeito não tem pai, né, pode multar. Né? Então uma coisa muito dessa impessoalidade também está ali marcada. Mas aparecem outras coisas, assim, né, e ele vai dizer, por exemplo, quanto que a prefeitura tem que gastar com iluminação pública. Ele vai dizer que o contrato firmado com a empresa que prestava o serviço de iluminação foi assinado às escuras, por exemplo. Né? Ou seja, porque, enfim, quem assinou aquilo estava comprometendo o orçamento da cidade. Enfim, são muitas passagens, a gente poderia falar aqui de outras, em que ele adota esse tom e esse estilo que é completamente avesso, né, a esse estilo administrativo, nefelibático, né? Ou seja, então, e muito dessa postura mesmo de nomear os problemas, tentar enfrentá-los, e como se ele mesmo diz assim, né, no segundo relatório que ele manda para o governador do estado, ele fala assim, bom, eu vou aqui fazer alguns comentários, mas tudo que eu apresento aqui já foi narrado pelos números, né? Ele fala prosa de guarda-livros, né, que é uma figura que é muito presente na literatura do Graciliano, né? Se você pegar, por exemplo, o protagonista do primeiro romance dele, que é o João Valério, do Caetés, ele é um guarda-livros, né? Se você olhar em São Bernardo, também temos a figura do guarda-livros também.
Enfim, então, e ele, como prefeito, nada mais é do que isso. Né? Se a gente olhar, por exemplo, esse documento que eu mencionei para vocês, né, esse livro de contas da prefeitura, que ele próprio, ele segue todo o fazer que é de um contador, propriamente dito, né? Marcando as despesas, depois a arrecadação, ele transporta de uma página para outra, ou seja, um controle muito minucioso, né, de todas essas cifras aqui municipais. Né? Tem um trecho, né, que eu mencionei na minha fala inicial e depois eu disse que talvez fosse enfatizar, que aparecem alguns elementos aqui dos outros romances. Né? Então, quando ele diz, por exemplo, assim, que uma seção do relatório chamado Produção, né? Ele diz assim: os administradores que me precederam, uns dedicaram-se a obras urbanas, outros, inimigos de inovações, não se dedicaram a nada. Nenhum, creio eu, chegou a trabalhar nos subúrbios. Encontrei em decadência regiões outrora prósperas, terras aráveis, entregues a animais, que nelas viviam quase em estado selvagem. A população minguada ou emigrava para o sul do país ou se fixava nos municípios vizinhos, nos povoados que nasciam perto das fronteiras e que eram para nós umas sanguessugas. Vegetavam em lastimável abandono alguns agregados humanos. E o palmeirense afirma convicto que isto era a princesa do sertão. Essa é uma atribuição que eles dão à cidade. Uma princesa vá lá, mas princesa muito nua, muito madraça, muito suja e muito escavacada. Favorecia a agricultura, livrando-a dos bichos criados à toa, ataquei as patifarias dos pequenos senhores feudais, exploradores da canalha. Então, se a gente olha para cá, né, quando ele fala desses subúrbios em estado deplorável, ele fala dessa população que emigrava do município, porque o município não tinha condições de dar condições para que essa população se fixasse efetivamente lá. Se a gente olha, por exemplo, para Vidas Secas, né, se a gente olha para esse êxodo, para esse deslocamento, né, dessa família que vem de um lugar que não se sabe e que, por sua vez, se dirige para o sul, né, como uma forma, né, de encontrar um lugar em que se possa criar e educar os filhos, né, enfim, a gente consegue ver, né, que ele está aqui como prefeito, olhando de perto para essa população em específico. Né? Quando a gente, por exemplo, ele vai dizer que combateu os senhores feudais, né, e tem uma outra passagem mais específica, né, que ele diz assim: esforcei-me por não cometer injustiças. Isto, não obstante, atiraram as multas contra mim. Ele está falando das multas que ele deu à torta e à direita para quase todo mundo que se colocava contra a lei, né? Com inabilidade infantil de resto. Se eu deixasse em paz o proprietário que abre as cercas de um desgraçado agricultor e lhe transforma em pasto a lavoura, devia enforcar-me. Então, se você olhar, por exemplo, uma figura como Paulo Honório, de São Bernardo, né, ele é justamente uma espécie de senhor feudal que abre as cercas, que toma a propriedade alheia nessa ânsia, né, capitalista de acumulação, de crescimento, de avanço, enfim. Então, estão colocados aqui muitos elementos, assim, tanto do ponto de vista temático como da própria abordagem, né, essa postura de dar nome aos bois, essa linguagem mais concisa. Né, aqui eu participo do trabalho, na verdade eu organizo, estou à frente da reedição da obra do Graciliano Pela Todavia, e trabalhando assim, fazendo a edição crítica do texto, que serve de base para a edição que a gente divulga, que a gente, enfim, publica, fica claro esse cuidado dele com o texto, né? Porque Vidas Secas acho que é modelar, é o estilo graciliano por excelência. Mas um livro como Angústia também, que é um livro mais fuliginoso, mais volumoso, mais derramado, né? Como diz Antônio Cândido, um livro que tem gorduras excessivas, ele próprio depois revê esse posicionamento. Mas você vê que mesmo nesse livro tem um esforço sistemático para fazer com que a palavra diga, né? Ou seja, a função da palavra é dizer, não brilhar. Né? Então, isso é um norte que os relatórios já deixam isso muito claramente ali colocado. Tem um ponto super interessante nisso que você estava falando, que a gente também estava comentando um pouquinho antes, que é essa ideia de não ser um prefeito de gabinete, né? de se valer do território e do espaço urbano como um todo. E a gente até estava comentando, porque eu estou na cabeça, evidentemente, com o João do Rio, que vai falecer em 21, ou seja, né, um pouco antes do Graciliano se tornar prefeito, mas que vai ser muito lido, né, as crônicas do João do Rio vão andar por lugares da cidade, especialmente do Rio de Janeiro, também tem em São Paulo, lugares periféricos, lugares de favelas, lugares onde as pessoas não viam tanto, mas também vão se valer dessa entrada privilegiada
focada nos lugares mais altos, né? Então tem uma coisa de que o João do Rio não está olhando tanto para a classe média, mas está um pouco fazendo um conector de pontas, né? Como um flaneiro, alguém que caminha por vários lugares da cidade. A gente até estava conversando um pouco antes que talvez o Graciliano não seja exatamente a figura do flaneiro, ainda que ele perambule, né? Acho que foi essa a palavra que você usou, porque tem uma postura diferente, porque é alguém que está caminhando na cidade se entendendo como autoridade, né? Se entendendo, não tá numa dimensão de errância, né? Tem uma dimensão de intervenção sobre esse espaço urbano, que ela é talvez com uma sensação de potência, né? No sentido, né, de não tem nenhuma casa na qual ele não possa entrar, com que ele não possa conversar, com que ele não possa acessar. Ao mesmo tempo, né, esse código que o Thiago comentou, que foi o próprio Graciliano que escreveu, um código que a gente chamaria no direito de um código de posturas, né, que é um código do município que está regulando justamente propriedade, usos, alinhamentos, etc. Então tem uma função reguladora urbana aqui, que talvez isso também ajude a pensar um pouco de qual posição, né? E por isso que eu acho que tem talvez uma dubiedade dele ficar reclamando, né, do atraso, né, e ficar explicitando o atraso, às vezes até com uma dimensão irônica, mas ele como um agente de superação, se vê, né, como um agente de superação. Sem dúvida, né, esse caráter de transformação da realidade, né, ou seja, de intervir sobre aquele espaço, né, se a gente olha, eu estava falando enfim, da fundamentos da poética, as perspectivas poéticas do Graciliano, você vai ver essa ideia do autor, né, trabalhar com assuntos tão escritos na sua própria trajetória, nas suas próprias vivências, e ao mesmo tempo uma postura de interventiva em relação ao real, de transformação, o que não quer dizer, né, que você adote um discurso propagandístico, muito pelo contrário, né, ele está numa outra chave, mas ele vai muito nesse tom, né, nessa pegada de que ele ali, né, não só como autoridade, né, mas como alguém que, ao mesmo tempo, né, você vê essa sensibilidade social também dele, né, do modo como ele, por exemplo, ele vai dizer, tem uma passagem do relatório em que ele fala tem uma seção chamada Pobre Povo Sofredor, né, e ele vai dizer assim, é uma interessante classe de contribuintes, módica em número, mas bastante forte, pertencem a ela negociantes, enfim, aí ele vai dizer assim, bem comido, bem bebido, pobre povo sofredor, quer escolas, quer luz, quer estradas, quer higiene, é exigente e resmungante, né? Então ele vai lidar com essa população, ele vai ter vários embates nesse sentido, né? E você vai ver também, né, o quanto que ele porque é uma coisa interessante de ler esse código de condutas municipal. E lá, por exemplo, ele prescreve algumas coisas de que, por exemplo, o munícipe ele não pode, por si só, abater um animal e vender, né, pura e simplesmente, sem com isso não pagar uma taxa para a prefeitura, né? E, ao mesmo tempo, esse abate também tem que seguir algumas regras, né? Quem lembra da passagem lá de Vidas Secas, né, em que você tem lá a figura do Fabiano, que ele mata um porco, né, numa situação meio quase de desespero, né, que ele precisa de fato fazer renda, né, ter algum tipo de recurso, ele mata o porco, ele corta ele em pedaços e vai para uma feira municipal para vender o porco. Para participar da feira também existe uma regulação. Então você olha por essa ótica do prefeito, né, ou seja, figuras como o Fabiano, esse Fabiano, enfim, eles de fato têm que pagar impostos para a prefeitura, né? Só que o que acontece, né, a grande questão que aparece, e no Vidas Secas ficou muito claro, né, esse fiscal da prefeitura que vai cobrar o imposto dele é mais um agente do Estado que vai, de alguma forma, reforçar essa exclusão, esse alinhamento, essa alienação, né? Se a gente pegar a figura, por exemplo, do soldado amarelo, né, que o prende arbitrariamente, se pegar a figura do dono da propriedade, que cobra juros e que, por sua vez, ele é quase uma escravidão por juros, né? Então, são uma série de figuras que se somam ali nesse processo de exclusão e o fiscal da prefeitura, nesse contexto de uma figura que não, ele e sua família, que não tem um lugar naquele espaço, naquele estado, ou seja, eles só são cobrados, eles não têm nenhum tipo de benefício, eles não são, na verdade, encarados como cidadãos, eles não têm cidadania. Acho que esse é o ponto que se coloca, né? Então, assim, você vê que são lugares diferentes, né? O próprio Graciliano diz, né, que ele só conseguiu escrever Vidas Secas depois de ter passado pela experiência do cárcere, depois de, no cárcere, ter convivido com pessoas de baixo extrato social, né? Então, isso para ele foi uma experiência transformadora para ele.
Porque até então ele convivia com pessoas da sua própria classe. Ele é uma figura de classe média, classe rica, vamos dizer assim, filho de proprietário rural, né, que teve chances e oportunidades de se inserir no aparelho do Estado como funcionário público, enfim, mas essa circunstância de ser preso, de estar preso com presos comuns, fez com que ele enxergasse o mundo a partir de uma outra ótica. Então, se a gente olhar, né, para esse ponto de vista do prefeito, regulando o município, que ao mesmo tempo já tem uma sensibilidade social, isso vai ganhar um outro patamar na medida em que ele tem essa experiência trágica. Não quero dizer que todo mundo tem que ser preso e conviver para daí, de fato, né, mas a gente tem um caso dele, essa vivência muito claramente marcada, que de alguma forma se coaduna com essa perspectiva de que o escritor tem que falar daquilo que ele viveu, daquilo que a experiência que ele teve, como que ele consegue transformar artisticamente aquilo, né? Ótimo, eu vou fazer a minha última pergunta e vou sugerir para que vocês formulem, né, quem quiser fazer perguntas para o Thiago, tiver questões, comentários. A gente fica muito pensando, quando a gente olha a trajetória do Graciliano, lê esses relatórios, né, você fez a pesquisa monumental de documentos que vão para além dos relatórios da prefeitura, vão, né, para a dimensão de secretário municipal de educação, depois imprensa oficial, depois, né, essa dimensão já mais nacional, federal, do ponto de vista da educação. Mas a gente fica pensando o quanto tem alguns desafios evidentes que estão colocados ali para o Graciliano e que dá para ver pelo texto, mas também pelo contexto específico de como isso está se dando, que eles parecem ainda muito atuais. Ou então a gente fica se perguntando esse perfil de gestor público, né, né, quais seriam, né, quais paralelos, né, guardadas as devidas proporções, e aqui a gente vai ser, né, não vai correr o risco, talvez a gente seja completamente ahistórico, mas só para a gente fazer um salto, né, até porque essa flip vem depois de, né, a gente acabou de ter o primeiro turno das eleições municipais para cidades que estão indo para o segundo turno, né, algumas vão ter, né, se resolveram toda a dimensão de eleição de prefeitos e prefeitas já no primeiro turno, mas elegemos vereadores e vereadoras, né? Então a gente está exatamente nesse caldo para pensar um pouco o que você acha que é datado e o que você imagina que ainda hoje a gente poderia achar de atualidade nos problemas públicos que ele coloca aqui nos textos. Pô, essa pergunta é complexa, mas acho que dá para a gente ver bastante coisa, assim, né? E acho que é muito propositada, né, a pergunta, no sentido de que, por exemplo, né, os relatórios fica ali muito clara a postura, né, dele enquanto um gestor, né, pautada por aspectos como a impessoalidade, como, por exemplo, a questão da probidade, da publicização dos atos públicos, da prestação de contas, né. A gente tem várias ferramentas, vocês podem falar muito melhor do que eu, né, mas acredito que se a gente olhar historicamente, eu não consigo perder esse olhar histórico, mas acho que dá para a gente fazer essa ponte, né? Porque a gente está falando de uma gestão que foi ali no final dos anos 20, detalhe importante, né? A gestão dele se dá num momento terrível, né? Estamos na crise de 29, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, ou seja, dos desafios que ele teve que enfrentar. E, ao mesmo assim, um detalhe importante, assim, ele vai dizer, né, e ele consegue aumentar a arrecadação municipal. E ele diz, né, de modo muito claro, assim, ou seja, e acho que isso vale muito para nós, ou seja, como é que se fala? Ele fala assim, deixei de cobrar daqueles que não podem pagar e fiz com que aqueles que podem pagar, com que eles pagassem. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito atual, né? Quando a gente pensa, né, posso até achar o texto aqui, porque a frase dele é muito mais interessante do que essa minha releitura, essa paráfrase. Mas essa questão, né, de você olhar, né, para aqueles que de fato são privilegiados, ou seja, tem uma série de benesses, benefícios por parte do Estado, eles de fato deveriam pagar mais, eles deveriam, e por sua vez aqueles que são de alguma forma alijados ou não têm a sua cidadania efetiva por parte desse Estado, esses não. Né? Então acho que isso é uma questão muito atual também. E se a gente pensar também, né, eu falei dessa questão desse prefeito, né, um prefeito que, acho que a gente está falando também de uma cidade pequena, né, dessa vivência mais próxima, mais colada, dessa proximidade dos problemas municipais, mas isso não é se a gente olhar para vários municípios brasileiros, acho que não é isso que acontece. Por exemplo, esse código municipal que eu mencionei aqui, se o prefeito deixasse de morar no município, ele perdia o cargo, ou seja, ele tinha que viver no município, ele tinha que estar ali,
ele tinha que conhecer as questões municipais, né? Então, eu acho que isso também pode ser um ponto a ser destacado. Mas mais do que os relatórios, eu acho que eles são a tradução de uma postura, né, assim, de uma figura que ele chega ao cargo, né, tem um arranjo político, né, ele tem uma espécie de um beneplácito dos duas figuras locais que estavam à frente da política municipal há muito tempo, mas você vê que ele não faz acordos, né? Tem uma coisa muito assim de se colocar contra um clientelismo, um proselitismo, né? Então você vê isso muito claramente, né? Não fazer conchavo. Então ele explicita esses gestos, essas ações. Então acho que talvez só por aí já dá para a gente pensar em muita coisa, né? Enfim, não sei se eu respondi plenamente. Eu fiquei pensando também que tem uma coisa de atualidade que infelizmente é atual, que é o fato de que o prefeito que o antecedeu foi assassinado, né? Então tem uma dimensão de uma violência política, uma escalada de violência política. Eu não sei se você sabe o contexto desse assassinato, não sei se a gente tem essas informações, mas me pareceu que era uma coisa importante de mencionar. Acho que a outra coisa dos relatórios que, enquanto eu estava lendo, fiquei pensando, estou aqui jogando alto para a gente pensar. Que ele explicita as amarras também, né? Ele fala assim, eu estou destinando esse orçamento para essa rubrica não porque eu quero, mas é porque já veio antes de mim, então se fosse por mim não faria isso, né? Então tem uma coisa das amarras, mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando, por exemplo, na dimensão tributária, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, tem quase, como não tem uma regulação específica do município como ente federado, tem quase um poder infinito, ainda que ele identifique as amarras, tem um poder muito maior de dizer quem vai, quem não vai, né? Então tem uma coisa como se fosse quase um gestor total ali, que tá um pouco fazendo uma ordenação completa do território, das funções, e que isso temos limites, assim, né? Mas acho que me parecem algumas coisas que me chamaram a atenção nos paralelos, não sei o que você acha. Não, sem dúvida. O prefeito, o anterior, ele foi assassinado por um funcionário da prefeitura, um fiscal que fiscalizava lá, enfim. E esse fiscal foi fuzilado pelo delegado de polícia da cidade. Então foi uma coisa que deixou marcas muito grandes. Então ele assume a prefeitura depois desse caso trágico, né? Então essa questão da violência política é um ponto, né? Ele diz assim muito claramente que ele perdeu vários amigos, né? E, enfim, isso para ele também ele diz que não faz falta. Mas ele sofreu um atentado também político, né? Ou seja, descarregaram um revólver no carro em que ele estava, né? Então era uma questão mesmo, um atentado contra a vida do prefeito ali, né? Então ele alvo desse tipo de ação. Sobre a questão das rubricas, né? E você olha, por exemplo, nesse ordenamento que eu mencionei municipal, existe lá, por exemplo, um destaque assim, quais são as obrigações do prefeito, né? E uma delas é honrar os contratos. No caso esse, por exemplo, da iluminação, ele sempre reclama, né? Ou seja, que esse contrato feito com essa empresa, ele é muito oneroso para a prefeitura, ele foi assinado sem levar em conta a coisa pública, né? Levar em conta a particularidade ali do município, enfim. Então ele menciona isso muito explicitamente, né? Entre outras questões que ele também menciona, né? Então ele explicita essas amarras, né? Mas ao mesmo tempo, isso que você mencionou é um fato, né? Você vê assim, por exemplo, para a própria questão da remuneração, porque o prefeito, né, ele, por exemplo, né, ele fica no cargo por 3 anos, né, segundo esse código, né, trienal. E no último triênio, o prefeito anterior vai definir qual é o salário do prefeito seguinte, e assim sucessivamente, né? Então, o salário dele foi definido anteriormente por esse vice-prefeito que assumiu no lugar do prefeito assassinado. Só que os membros do Conselho Municipal não são remunerados, né? Eles são eleitos, mas eles não são remunerados. Então, de fato, tem se a gente olhar para hoje, né, para esse crescimento da força do legislativo, né, na regulação dos atos executivos, enfim, você vê que ali, de fato, ele tem mais margem, né? Ele tem mais possibilidade de ação. E eu acho que a própria remuneração, né, das figuras ali acho que diz um pouco disso, né? Como se fosse... ele dizia, na verdade, tem o Graciliano depois que ele sai da prefeitura, ele vai se tornar diretor da imprensa oficial, ele publica alguns textos assinados com pseudônimo em que ele vai analisar, chamado Prefeituras Municipais, ele vai analisar e ele vai falar bem da própria gestão dele, só que encoberto por um pseudônimo, né? Isso também ele faz, né? E ele vai dizer, por exemplo, né, de como que
ele vai dizer assim, né, muitos prefeitos dizem que hoje não vale mais a pena ser prefeito, porque você tem que prestar contas para o governador, a cada 2 meses fazer um balancete, sendo que antigamente, né, ele tinha que prestar contas só para o conselho, e o conselho praticamente não existia, ele não prestava contas para ninguém, né? Então tinha uma coisa muito totalitária nesse processo. Então ele vai dizer, né, muito em função de elogiar, né, esse movimento, ou essa lei, né, no sentido de que ela trouxe uma transformação efetiva, né, no modo como os municípios eram geridos, e por sua vez houve um incremento da arrecadação e melhorias nos municípios, né? Então ele é muito defensor dessa perspectiva, né? Enfim. Bom, muito pano para manga, muitas lentes possíveis, desde a literatura, da gestão pública, em vários lugares. Acho que agora a gente abre para perguntas, não sei se tem comentários, questões. A gente vai passar o microfone. Se apresenta, porque eu acho que é interessante. Bem, Bianca, Thiago, queria agradecer vocês nos trazerem esse escritor que para tantos de nós é um ídolo, tanto na literatura quanto nos posicionamentos, na maneira de estar no mundo. Eu vou passar a palavra. Bem, antes também faço uma provocação que o Marcelo Gomes, que está aqui na Flip promovendo a adaptação de um relato de um certo Oriente, que se chama Retrato de um Certo Oriente, faço a provocação que ele encare o Graciliano, que ele está aguardando para filmar. Queria apresentar Daniel Lória, da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, o homem do time, liderou o time responsável pela tributação de fundos fechados e fundos offshore. Ele está aqui, como vocês, vai falar também aqui na Casa da República, e ele tem uma pergunta, espero que ele esteja aqui pela conversa com vocês. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu não estou tão inspirado, não. Você me inspirou muito, mas a pergunta em si não é tão inspirada quanto a sua fala. Na verdade, ela vem de um lugar um pouco de um certo pessimismo, para ser bem honesto, né? Então, o Graciliano teve o salário fixado pelo antecessor, foi preso, né? Depois teve que se mudar para o Rio. Uma série de intempéries. E queria te perguntar, Thiago, como profundo conhecedor dos textos dele, das palavras dele, o que você acha que movia esse homem público, esse escritor? O que movia ele? Por que ele fazia tanta coisa? Por que ele era esse grande homem? Como é que ele pensava tanto no coletivo? Né? O que você acha que fazia com que ele insistisse nisso tudo, mesmo após as prisões e tudo mais que ele passou? Alô? Pois é, né? Essa paixão, né, que o move, né? Porque se você olhar, né, ele era dono de uma loja, ainda não tinha a crise de 29, efetivamente. Era loja de tecido, chamava Loja Sincera, né? Então até até nisso, né, tinha uma questão aí colocada, né? Então ele era uma figura que vem desse extrato social mais alto, mas você vê que tem uma preocupação dele muito efetiva sobretudo com a educação, né? Então, assim, eu acho que talvez a força motriz inicial, não é à toa que ele vai se dedicar muito efetivamente a essa pasta, ou essa área especificamente, vem nesse sentido, porque ele, nessa condição de alguém que estava relativamente bem, né, ele, por essa participação como de presidente da junta escolar, né, ele acaba tendo um destaque, acaba chamando a atenção, né, esse desejo, essa vontade de transformar o município, porque ele vai dizer, por exemplo, assim, numa carta que ele envia para esse prefeito anterior de Palmeira dos Índios, que foi assassinado, né, nessa na qual ele fala se cobrasse imposto sobre ignorância, aumentaria-se muito o orçamento, ele vai dizer, por exemplo, que construir uma estrada, logo depois vem a chuva, ou, enfim, ela vai sendo usada, ela se degrada. Mesma coisa, fazer uma reforma no açude, logo ela também, enfim, todos esses gastos eles vão por água abaixo. Ao passo que investir na instrução pública, investir na educação, você está investindo em algo que é permanente, algo que é duradouro e que é transformador, né? Então, eu vejo muito por esse lugar, né? Porque se você olhar, por exemplo, em termos de formação, ele é um autodidata, né? Assim, ele era um cara, por exemplo, que ele era tido como o homem que mais sabia mitologia no sertão, né? Porque ele lia, tanto que quando o José Lins do Rego conheceu,
né, porque o Lins do Rego foi numa caravana com o então governador de Alagoas, chamado Álvaro Paz, e lá ele conheceu o Graciliano, que era esse homem. Mas era alguém que tinha essa formação por conta própria, né, um autodidata, mas que tinha essa perspectiva da transformação social que a educação podia proporcionar. Então eu vejo muito essa entrada para ele, né, e tudo que ele depois enfrentou, né, eu acho que vai muito nesse sentido de tentar transformar mesmo, assim, né, de olhar para ele enquanto alguém que, de alguma forma, é uma pessoa privilegiada, que não precisava estar ali, mas ele, de alguma forma, convencido, e ele assume a missão, né, e leva aquilo com muito rigor, né, que é algo que é bem típico dele, né, porque essa dimensão que a gente fala no Graciliano, a dimensão ética e estética, elas são muito correlacionadas, estão muito próximas ali, né? Então, essa fusão, né? Por isso que falar dele como gestor público, falar dele como escritor, a gente está falando sobre esferas que se superpõem, né, em certa medida, né? Então, acho que talvez um pouco por aí. Espero ter respondido. Posso complementar a pergunta dele? O que você acha que o Luiz de Angústia tem de autobiográfico e o quanto tem de crítica? Porque conforme você foi falando, eu não sabia de toda essa história interessantíssima, essa pesquisa. Ele era um servidor público muito motivado, né, que enxergava na coisa pública um motor de transformação. E definitivamente não é o Luiz ali, né, e o Luiz... Obrigada. A sua pesquisa é super interessante, não conhecia esse perfil do Graciliano tão motivado com a administração pública, né? A gente até sabia que ele era, mas mostrar essa motivação é muito interessante. Eu queria saber o quanto que tem de autobiográfico, o quanto que tem de crítica no Luiz, porque, não sei, eu enxerguei mais crítica, mas eu acho que sempre tem algo de autobiográfico aí, né? Acho que foi. Alô? Então, no caso do Luiz da Silva, o Luiz da Silva ele é um burocrata, vamos dizer assim, que se você lendo o romance, né, ele aparece como alguém lá que vai datilografar algum tipo de ofício, ou seja, ele tem uma função menor ali naquele aparelho burocrático da Fazenda, né? Então ele é um funcionário da Secretaria da Fazenda. Então, se você compara com a trajetória do Graciliano, né, como você, enfim, a proposta que você faz, de fato existe uma disparidade, né? Mas ao mesmo tempo, né, esses lugares, né, e ele está ali, né, nesse momento da escritura do Angústia, ele está nessa função de diretor da imprensa, da instrução pública, ou seja, ele é o secretário estadual de educação. Então ele está em contato com muitos servidores públicos. Todo mundo sabe que a Secretaria de Educação é aquela que tem mais funcionários, né? Assim, isso não era diferente também lá nos anos 30, né? Então suponho, né, que essa vivência burocrática, né, faz com que ele tomasse contato com todo tipo de servidor público, né, e acho que o Luiz da Silva talvez seja mais um desses modelos, assim, mais numa chave crítica mesmo, porque se você olhar, por exemplo, para a trajetória do Luiz da Silva, né, ele é uma figura, talvez ele se aproxime mais do Graciliano por ser dessa, como é que se fala, dessa casa arruinada, né, porque ele é de um extrato aristocrático, ele é filho de um proprietário rural, que perde tudo, né? Você vê uma degradação do patrimônio da família e do lugar, né, social dessa mesma família. Porque o avô, né, que era o Trajano Pereira de Aquino Cavalcante, enfim, você vê que os só próprios sobrenomes vão se reduzindo até chegar em Luiz da Silva, né? E você vê que, por exemplo, o pai dele, Camilo Pereira da Silva, ele já é alguém que foi vendido a propriedade rural do avô, ele vai morar num pequeno município, né, adquire uma casa, e depois que o pai morre, ele sai errante, ele é um adolescente, né, e sai sem rumo pelo interior do estado. Ele vai vivendo quase como uma mendicância, até de fato ele chegar na capital e conseguir cavar, né, esse é o termo que ele usa, né, cavar uma vaga no aparelho de estado. Né, então, você vê alguém que é filho de um proprietário rural que vai exercer uma função menor, né, e tem toda uma questão de estigma social aí muito grande, tanto que as questões de cunho psíquico, né, dessa figura que tem um ciclotímico, um esquizofrenia, você pode, enfim, tem vários diagnósticos do ponto de vista psicológico, né, mesmo psicanalítico, mas ao mesmo tempo tem essas marcas, esse quadro tem um estigma social claramente ali marcado.
Então eu vejo, né, que o Luiz da Silva tem muito do Graciliano, né, tanto que o Antônio Cândido, né, que é o grande crítico, ele vai dizer, por exemplo, que o Graciliano ele passa da ficção à confissão, né, então o Angústia é essa transição, porque é o livro dele de ficção mais biográfico. E em seguida a gente tem um entreato chamado Vidas Secas, né, um brilhante entreato, para daí chegar no livro Infância, que de fato aí ele já vai propriamente para a biografia, para a confissão, né, como o Cândido coloca. Então eu vejo essa inter-relação, né, para além da questão do funcionalismo público, né, que acho que eles se assemelham nesse mesmo movimento. O Graciliano é filho de um proprietário rural, né, e tem aquele famoso livro do Sérgio Misseri, né, enfim, que ele fala dos intelectuais da classe dirigente no Brasil, e ele vai dizer, né, que essas figuras, enfim, os intelectuais de um modo geral, que são convocados para, de alguma forma, criar esse aparelho do Estado ali nos anos 30, tinha uma demanda muito grande da intelectualidade nesse sentido, e boa parte dele vinham desses estratos sociais mais elevados que, de alguma forma, foram perdendo prestígio, perdendo lugar, mas o lugar de o funcionalismo público era uma forma de ainda manter esse status, esse lugar. Né? Então, acho que eu vejo um pouco por aí o Graciliano nesse trânsito, né, de sair de alguém como... sair desse lugar de herdeiro para, de fato, assumir uma sucessão de postos, né, como funcionário público. Né? Enfim.